Hoje aqui no estúdio a gente vai falar sobre o inventário. Mas para tirar todas as dúvidas, está aqui comigo hoje Maísia Maito, ela que é tabeliã substituta do cartório de notas aqui de Barreiras. Seja muito bem-vinda, Maísia. Bom dia, Luciane. É um prazer e uma satisfação poder participar desse programa. Já começa explicando para a gente o que é o inventário. Então, o inventário é um procedimento jurídico no qual é necessário que a família formalize os bens deixados por um falecido. Ou seja, eles precisam apurar todos esses bens para que possa haver posteriormente uma partilha. É obrigatório, Maísia? É obrigatório e necessário. Uma vez que eles não realizem o inventário, esses bens eles ficariam irregular, ou seja, não seria possível que eles fizessem uma transmissão para o seu nome, que eles pudessem consolidar a propriedade desses seus bens para o nome desses herdeiros. Pode continuar. Em sequência, né, não podendo regularizar e não podendo formalizar para o nome dele, eles também não poderiam transmitir nem fazer o uso desse patrimônio. É um momento bem delicado, né? Porque se trata do falecimento de um ente querido. Existe um prazo para dar entrada nesse inventário? Então, o Código de Processo Civil, ele estabelece que a família teria 2 meses para proceder, né, a esse inventário, que esse prazo é estabelecido para que eles possam iniciar o processo, tá? Então, são 2 meses para que eles possam iniciar o procedimento junto ao cartório ou junto ao judiciário. Como é que é feito esse levantamento desses bens? Porque, assim, às vezes você tem um familiar que não sabe todos os bens que aquela pessoa tem. O próprio cartório faz esse levantamento? Como é que a família pode agir nessa situação? Então, necessariamente é preciso que a família tenha algumas informações preliminares, né? As principais informações são se ele deixou algum imóvel como bens imóveis, se ele possuía casas, bens móveis como contas bancárias, mas para isso é necessário que eles façam também uma nomeação de inventariante, ou seja, eles precisam nomear um dos familiares para que eles possam buscar junto aos órgãos competentes, às instituições, essas informações. Os bancos, por exemplo, só fornecem informações se tiver um representante legal entre eles, né, da família, que possam buscar essas informações. Então, eles podem buscar em instituições bancárias, eles podem buscar em cartórios de registro de imóveis, eles podem também buscar nos tabelionatos de notas. Essas informações são fornecidas para eles sem mais exigências. A gente fornece de acordo com o nome da pessoa que faleceu. São buscas simples e aí eles vão fazer, a gente vai fazer um levantamento para verificar se naquele período até a sua morte houve algum bem que foi regularizado ou que esteja em nome do falecido. Depois do inventário, há a partilha de bens, é isso? Não, a partilha de bens ela acontece dentro do procedimento do inventário. Então, assim, existe algumas exigências necessárias para que essa partilha aconteça. Uma delas é que todas as partes, que todos eles estejam de acordo. Então, estando eles de acordo, a gente vai ter ali uma composição ali dos bens e uma forma de partilhar. Ou seja, essa partilha pode ser igualitária para todos ou pode haver o interesse de alguns deles de renunciar ou o interesse de algum deles de doar. Isso acontece dentro do procedimento. Esse procedimento, que é essas informações que eles trazem preliminarmente, nós vamos lançar dentro do processo de inventário, para que haja a conclusão dele. A conclusão dele só vai haver depois dos pagamentos dos impostos e taxas necessárias, ou ao tabelionato ou ao judiciário. Você trouxe um ponto importante, quando todos estão de acordo. E quando não estão, o que acontece? Então, o acordo ele é necessário para viabilizar esse processo de maneira mais rápida. Uma vez que eles estão de acordo, eles poderão proceder a esse procedimento em um cartório de notas, por exemplo, onde acontecerá com mais agilidade, com mais tranquilidade, onde haverá apenas a intervenção do advogado juntamente com o cartório. Uma vez que eles não estão de acordo, esse procedimento deverá ser encaminhado ao judiciário, porque aí nós temos um litígio. Esse litígio ele precisa ser resolvido com o judiciário, ou seja, um juiz precisa intervir para que cheguem a um acordo dentro desse processo e o processo dê continuidade até a sua conclusão.
Documentação necessária. Você falou do levantamento de algumas informações. Fora isso, o que as pessoas precisam ter para dar entrada no inventário? Então, se as pessoas estiverem, por exemplo, os familiares estiverem todos de acordo, os cartórios e todos eles disponibilizam uma lista para que facilite o procedimento. Essa lista é disponibilizada dentro do próprio cartório, então a familiar pode procurar um cartório, não necessariamente precisa de um advogado para isso. E lá naquela lista a gente vai ter ali uma composição ali de orientações. Dentro das orientações a gente tem documentações pessoais do falecido, como certidão de óbito, CPF, RG, se casado, certidão de casamento, assim como a documentação dos herdeiros, que seriam a mesma documentação, CPF, RG, e a documentação dos bens. A orientação para os bens é essa divisão entre bens imóveis e bem imóveis. Uma vez sendo bens imóveis, ele vai procurar um cartório de registro de imóveis para identificar se tem ali alguma propriedade em nome do falecido. Sendo bem imóveis, a gente indica que faça ali junto ao Detran, junto às instituições bancárias ali, busca de informações se deixou algum patrimônio nesse sentido. Ao final, a gente pede para que conduzam toda essa documentação à Secretaria do Estado. Sendo do Estado da Bahia, tem um procedimento próprio, que a própria Secretaria do Estado já disponibiliza ali para os familiares e para os advogados. Concluiu junto à Secretaria, é emitido um DAN, que é o imposto principal do inventário. Concluído isso, o processo ele pode seguir tanto no cartório de notas quanto no judiciário e ali se conclui o procedimento do inventário. Eu acho que uma dúvida de muitas pessoas é quando essa pessoa tem mais dívidas do que bens. Como é que funciona? Então, as dívidas, elas são também, dentro desse procedimento, elas são citadas também. A composição é feita a partir do somatório desses bens. Então, primeiro a gente tem o somatório dos bens, da quantia que o falecido deixou, e depois a gente tem o quantitativo dessa dívida. O que é feito dentro do processo? A gente faz essa soma e a gente faz ali uma equação. A gente, então, diminui o patrimônio pela dívida. Se a dívida é superior, então nós temos um inventário negativo. Por que negativo? Porque o patrimônio superou o valor da dívida. Nesse caso, ele não tem imposto a recolher e ele deverá proceder à finalização disso apenas para fim de regularização, ou seja, transmissão da propriedade ou para pagamento aos credores ou para uma justificativa diante ali de qualquer processo que ele tenha de que os herdeiros não têm como marcar com essas dívidas. E ele está demonstrando ali a partir dos bens que os bens também não são suficientes para quitar essas dívidas. E aí eles seguem com o procedimento a partir de cada orientação das instituições. Só para a gente finalizar, eu queria que você falasse o que as pessoas de fato precisam ficar atentas para dar entrada no inventário. A primeira situação é aquilo que já estava estabelecido ali na Resolução 35, né? Estabelece que eles decidam ali entre eles se esse procedimento ele vai seguir por um tabelionato de notas ou se ele vai seguir pelo judiciário. Eu recomendo, e assim, até por prática mesmo, que esse procedimento siga por um cartório de notas. Por quê? Porque as partes estando de acordo, vai ter uma celeridade maior e a intervenção do advogado dentro da conduta ali vai ser muito procedimental, juntada de documento, recolhimento de imposto e a conclusão disso para consolidar a propriedade em nome dos herdeiros. Então, a grande preocupação, muitas das vezes, é quando esse acordo não acontece. Porque se o acordo não foi feito, então eles vão para o litígio. O litígio só vai acontecer no judiciário. Isso pode dispendiar um tempo muito grande e eles não chegarem a uma conclusão disso. Porque o inventário é para que os herdeiros tenham a consolidação dessas propriedades, desses bens, e que eles possam usufruir disso, que eles deem continuidade a este patrimônio, né? Que eles possam receber esse patrimônio. Se eles não têm um acordo preliminar entre si, então eles vão para uma briga judicial que pode dispendiar um tempo muito grande e não chegar ao final disso e nem receber o seu patrimônio. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada.